informações, entendeu? Então, a gente já vai estamos fazendo contato aqui. Bom dia, Silvestre, seja bem-vindo ao programa Livre dessa segunda-feira, nego. E aí, deu previsto, surpresa, as pesquisas estão certas, estão erradas? Como é que ficou a nossa situação e os prognósticos que a gente apontou aí durante esse período todo? Ultimamente, olá Santana, olá ouvintes, bom dia. Iniciando aí uma pós-ressaca de primeiro turno, porque vai ter segundo turno presidente e alguns estados, mas o saldo que a gente pode avaliar é que as pesquisas erraram muito. Para variar aí, quem se fiou nas pesquisas integralmente acabou tendo uma surpresa com o resultado final. Muita gente que era tido como favorito ficou para trás e alguns que nem constavam na lista de possíveis eleitos foram eleitos, conquistaram a vitória. A grande Supla, eu vou começar por Goiás, e depois Brasília e falar do Senado Nacional. Em Goiás, o grande baque foi a derrota de Marconi Perillo, que ele liderava todas as pesquisas, faltando 20 dias para o pleito. Aí o Wilder Moraes, porque lá atrás, o que aconteceu? Estava acertado com o PT o seguinte, deixa eu explicar o bastidor. Estava acertado com o PT que o Marconi ia se manifestar só no segundo turno. Aí, faltando 20 dias para o pleito, um mês quase, 20 e poucos dias, o PT vem e diz, vaza aí para a imprensa que o Marconi iria apoiar o partido. É bom lembrar que lá atrás o Marconi, ao sinalizar a bandeira branca com o Ronaldo Caiado, ele aglutinou, pegou prefeitos dele e passou a apoiar Caiado e parte do grupo que estava com Caiado, nunca é demais lembrar que esse grupo era um só lá atrás, quando começou o Marconi, passou a apoiar o Marconi. O Marconi vinha liderando folgadamente as pesquisas por conta disso. Gente do Caiado apoiando o Marconi e gente do Marconi apoiando o Caiado. Aí tanto é que o Caiado resistiu, não escolheu nenhum candidato, assumiu o desgaste de não escolher nenhum candidato. Ele tinha 3 candidatos ao Senado. Então ele resistiu por conta disso, porque ele não queria criar uma guerra, porque o Caiado também queria ser eleito no primeiro turno, ele não queria segundo turno. Resultado, faltando 20 e poucos dias, 22 dias, se eu não me engano, o PT, não sei por que cargas d'água, vem o Alckmin em Goiás, o grupo que tinha acertado com o Marconi, que só ia se manifestar, o grupo do PSDB, que ia se manifestar a favor do PT só no segundo turno, porque todas as pesquisas indicavam que seria segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula. Lula não tinha condições, esses militantes que aí, ganhou o primeiro turno, nada disso. A gente sabia que ia ter segundo turno, porque tradicionalmente nunca um candidato a presidente da República perdeu a eleição, a reeleição. Então, o que fizeram? O Marconi, desesperado, o que aconteceu? O Marconi perdeu os votos que ele tinha conservador, principalmente da pecuária. Gente da pecuária que sempre apoiou o Marconi e ele detesta o PT, contra o PT. Resultado, abandonaram. Qual era o candidato mais próximo? O candidato mais próximo, eu não estou falando nas pesquisas, era o Valdir. Mas o Valdir, ninguém confiava no Valdir. E o outro era o João Campos, que também não tinha afinidade. O mais próximo era quem? O empresário Wilder de Moraes. Aí, o Wilder foi no presidente, gravou
E outra coisa, o Wilder fez um negócio assim, corajoso. Ele descolou do Vitor Hugo, porque o discurso do Vitor Hugo é muito ruim. Aí ele afastou do Vitor Hugo e passou a ser o candidato do Bolsonaro em Goiás. E o Marconi, eles cravaram aí o grupo tanto do João Campos, o grupo do João Campos, os adversários, Valdir, todo mundo passou a dizer que o Marconi era candidato do PT. Isso prejudicou demais o Marconi. Prejudicou porque o voto conservador afastou dele. Com o grupo, mais ainda o vídeo ligado. Porque o vídeo foi a senha para os conservadores de que o Marconi não iria com o Bolsonaro. E, de fato, não iria. Aí, resultado. Descolaram do Marconi e em 20 dias mudou o resultado. É isso em relação ao Marconi. Em relação ao Caiado, alguma pergunta aí? Bom, o Baldi, como é que ficou nessa história? Porque o Baldi também era 1-2, entendeu? Não, só que o Baldi não era candidato do Bolsonaro. Ele é candidato do Ciro Nogueira. E aí? E aí o Baldi gastou o que gastou mais, gastou 4 milhões e 200 mil reais. Ficou em terceiro lugar, terceiro. Olha só. Terceiro, terceiro. Deixa eu te dar um Quarto dado. lugar. Deixa eu te dar um dado aqui. Eu estou com a apuração aqui em Valparaíso apenas. Só Valparaíso que está interessando no momento para nós. O Alexandre Baldi em Valparaíso tirou 15.019 votos. O Wilder tirou 12.273. E o Marconi ficou com 9.394 votos. Só aqui no Valparaíso, entendeu? E o delegado Valdir, cadê o delegado Valdir aqui? O delegado Valdir tirou 4.416 votos aqui no Valparaíso. Então, quem fez a campanha do Baldi aqui foi o... Foi o Pablo Mossoró. Não, do Baldi não. Quem fez a campanha do Baldi aqui foi o Afrânio. O Pablo apoiou como é que se diz? Não. O Pablo apoiava Alexandre Baldi. Não, deixa eu ver aqui. Sim, senhor. Não. É? Candidato ao Senado era o Baldi. Candidato dele, o Carlinhos do Mangão, o Fábio Corrêa, tudo apoiando o Baldi. São três. Falta um senador aqui. O Alexandre. O João Campos. O João Campos. João Campos teve 5.568 votos aqui. O João Campos aí era apoiado pela Ivelone. Então é isso. Em relação a Valparaíso, significa que a máquina do prefeito funcionou. O prefeito Pablo Mossoró, você tem que lembrar que a Zeli, que tinha um teto de 14 mil votos, ela teve mais de 20 mil votos, 20 mil e pouco, se eu não me engano. A Zeli foi eleita. E isso, aqui isso no Valparaíso tirou 17 mil. Do grupo do Pablo. O Pablo deu para a Zeli aqui em Valparaíso 17.162 votos. A segunda foi a Lília, 4 mil. O Cristóvão aqui tirou 3.160. O Cambão ganhou aqui 3.159. E o Silvano ficou com 2.900 votos, 971. Entendeu? Então, é interessante que eu estou colocando aqui o Valparaíso para a gente ver como é que a cidade vota nas pessoas, né? O trabalho, a gente tem que reconhecer, o trabalho do Pablo aí foi melhor do que o da Leda. Primeiro que o Pablo está com a máquina na mão. Com essa daí. O grupo dele é maior que o grupo da Leda. O grupo da Leda é pequeno. A maioria só tem a Cláudia, que tem mandato. Eu estou falando em Valparaíso. A gente tá em então, foi um negócio assim, foi uma loucura. Porque se a Leda foi eleita deputada federal com o capital político dela,
ninguém transferiu o voto para ela. É dela esse capital político. Tanto é que ela foi assim no maior sufoco. Esse capital político é dela. Aqui tá pau a pau, né? Não. E em Valparaíso, ela estava lutando contra a máquina. Ela tirou 18 mil aqui, 18.331 votos. Tá? Pois é, 18... ela precisava... Ela, para ser bem votada, ela tinha que sair, pelo menos, no mínimo, 20 mil votos aí. Aí tirou o dobro do Célio. O Célio aqui tirou 9.060. Entendeu? Pois é. Apoiado pelo prefeito. Apoiado pelo prefeito. Tá? Há um registro aqui também interessante, entendeu? Que para governador, o Vitor Hugo aqui no Valparaíso tirou 11.370 votos. Trabalho do Marcelo, parceiro. Entendeu? O Vitor Hugo, sim. Entendeu? Trabalho do Marcelo. Marcelo. Deu 11.370 votos para ele, pô. Tá? Foi o segundo mais votado aqui o Mendanha, que a Leda também estava apoiando, tirou metade, 6.573, 10% dos votos. Entendeu? Porque o Marcelo, se o Bolsonaro for eleito no segundo turno, o Marcelo passa a ser o player político de Valparaíso em 2024. Tem essa história toda. Viu? Tem que lembrar, a eleição de hoje define a eleição de 2024. Tem que lembrar que o Pábio, a Zeli é candidatíssima a prefeita do grupo do Pábio. Não é mais não. Não. Pode ter certeza que ela não vai. Não, pode ter certeza que ela não vai abandonar a Assembleia, não. Ela vai ficar os 4 anos na Assembleia. Entendeu? Tem um acordo aí para ser o plástico. Ainda não sei, mas a Zelia tem certeza que não é, e também tem outro acordo aí rolando aí. Mais tarde eu te falo, entendeu? Beleza. Eu não conversei com o prefeito, mas eu acredito que quem tem mandato, até para poder segurar o grupo, né? É óbvio que a Leda deve lançar um candidato aí. O Plácido deu aqui pro Cambão, né? Que ele está fazendo aqui o Cambão, 3.159 votos, tá? Não é pouca coisa, não, né? É muita coisa. Estou dizendo só em Valparaíso, gente. É só Valparaíso, que eu estou aqui com o boletim aqui de Valparaíso, né? O Silvano ficou com 2.900, né? O que mais? Os principais aqui. E, considerando o histórico dele, está dentro do teto dele. O Cristóvão, que também foi eleito, né? O Cristóvão, teve aqui no Valparaíso 3.169 votos, cara. Quem surpreendeu aqui? Cristóvão, né? Cristóvão Torninho, né? E a Lília teve 4.628 votos, tá? Foi a segunda mais votada do Valparaíso. Pelo PTB, né? PTB. Isso. O chamado voto evangélico. Viu? Ela segurou, entendeu? O pai dela é pastor, enfim, é ligado à igreja aí. Passou muita gente aqui. Tá? Significa que ela é candidata a vereadora aí. Não, acho que dessa vez acho que ela vai querer voar um pouco mais alto, entendeu? Será? Acredito que sim, porque a votação dela ficou 7.000 e pancada, porra. Entendeu? Ela teve mais votos fora também, mas quase mais 3.000 e pouco fora. Então ficou com 7.000 e pouco. Né? Não é pouca coisa, não. Né? Bom, qual o balanço que você faz aqui da região? Aí nós temos aqui, né? O Hilda não conseguiu, né? Não conseguiu. Bom, pelo menos assim, tem 2 deputados federais da região, que é importante, a Leda Borges e Célio Silveira. Obviamente que o Célio sai muito fortalecido. Vai polarizar a mesma coisa na eleição que vem, né? Na próxima. Porque... A mesma coisa. E isso significa também que não é descartada a possibilidade do Wilder Cambão ser candidato a governo? Não, o Wilder Cambão ser candidato a prefeito de Lusiânia. O Wilder Cambão. O Wilder Cambão. O Wilder Cambão. Ele não é descartada essa possibilidade dele sair candidato
ao governo municipal. Mas tem um problema, o Cristóvão é candidatíssimo. De novo. O Cristóvão candidatou-se, deputado federal, trabalhou igual um monstro, ele é um monstro para trabalhar, para ser o candidato e derrotar o grupo do Célio. Esse é o objetivo dele. E o Wilde Cambão, provavelmente também, ou pelo menos aí, ele vai ter que fazer uma composição aí com o Célio, o Diego Sorgato, porque o Diego Sorgato vai ter muita dificuldade na reeleição. E principalmente se o Cristóvão vier. Bom, eu não li a votação do Eliel, eu nem vi a votação do Eliel, que é o candidato do Célio e do Diego Sorgato lá em Lusiânia. Cara, eu te dou daqui a pouquinho. Entendeu? Ele não foi eleito. Não foi eleito. Me diz o seguinte, falando ainda sobre os deputados federais, né? Eu estou aqui com a aberta aqui, deu previsto, a Marusca foi, entendeu? A Silvier realmente foi um fenômeno, né? 254 mil votos. Pô. Ela foi o delegado Valdir de Saia. De Saia. E quem é o Gustavo Gaia, que também foi votado para 200 mil votos? Ele é um bolsonarista doente e influencer nas redes sociais. A Flávia Moraes foi. Tá? Essa tem esses votos cativos. Aquela carreta do marido dela de saúde. O Jorge também foi, né? O Jorge também foi eleito. Jorge. Pois mas ele está sob júdice. Está sob júdice. Ainda. Ainda. Glaucin da Fox, sem novidade? Não, o Glaucin gastou muita grana, mas foi eleito. O interessante que pode destacar entre os deputados aí é que eu tinha calculado que talvez a Assembleia Legislativa tivesse uma ou duas mulheres só na Assembleia Legislativa. Foram eleitos 3. Agora, a grande surpresa, que é o grande derrotado, eu vou falar sobre ele agora, é o prefeito Rogério Cruz de Goiânia. Não conseguiu eleger a mulher. Tem base? Ligado à Igreja Universal. Não conseguiu. A Thelma Cruz ficou aí. Quem derrotou ela foi o Clécio Alves, do Republicano. Ela ficou na primeira suplência. Se o Clécio resolver assumir ou puxar alguma coisa aí para o Estado, mas que eu duvido, o Clécio é meio doido, eu acredito, mesmo que o Caiado, que é um negócio que a gente vai falar agora, o Caiado vai ter que mudar esse segundo mandato dele, ele vai ter que fazer um mandato político. Primeiro que ele fez muita composição para ser eleito no primeiro turno. Isso significa, para ele consolidar o grupo, ele vai ter que abrir espaço dentro do governo. E aí? Ele tem limitações dentro do regime de recuperação fiscal. Então, vai ser um trabalho de engenharia política do Caiado acomodar aí os interesses desses 200 e tantos prefeitos que apoiaram ele. A outra coisa que me chamou a atenção aqui, que você tinha falado bastante a respeito do Matheus Ribeiro, que é da PSDB, que tinha 1 milhão de votos seguidores, meu amigo, só conseguiu 46 mil votos, entendeu? Quase 47. Pois aí... Né? Então, minha tese estava certa. Eu achava que ele fosse um dos mais votados. Minha tese estava certa. Foi? Ele estava cotado entre os 3 do PSDB. Se o Marconi tivesse bem, o Marconi ia eleger o doutor Hélio, o Matheus e Leda Borges, entre Leda e doutor Hélio. Doutor Hélio teve 43 mil. 3. Doutor Hélio ficou com 43 mil. Então a sequência ficou interessante. Ó. Daqui a gente falou, a Leda ficou com 51 mil votos, o Francisco Júnior, que você tenha falado também, 48 mil. Aí o Matheus, 46, o Hildo, 45 e o doutor Hélio, 43. Entendeu? Pois é. Aí, o que acontece? O Matheus provou que sem influência, ter seguidores, 1 milhão e 200 mil seguidores, não significa que os caras vão votar em você. Já tinha falado isso. Pô. O único que talvez, por ser bolsonarista raiz, esse é raiz mesmo, é o Gaia. O Gaia, né? O Gaia é bolsonarista.
E o Matheus teve mais dinheiro do que a Leda. Só o Hermílio o Moraes, aquele milionário, despejou? doou para ele 900 mil reais. Quase 1 milhão. Não é pouca coisa não, amigo. É muita grana, É muita grana. Bom, antes que... Vamos passar para Brasília também. A gente já esmiuçou um pouco aqui em Goiás. Durante a semana a gente vai falando. Mas Brasília, surpresas de Brasília? Surpresa, Damares. Damares, entendeu? Terrivelmente evangélica, terrivelmente bolsonarista. Derrotou todo mundo. Ela, você sabe que a candidatura dela era avulsa, né? Ela não estava em coligação nenhuma. Não? E também aquele negócio ontem. Mas aí que tá. Aí a Michele, né? Que a gente tem que mergulhar. Ela é amiga da Michele Bolsonaro. O Bolsonaro falou ontem. Colou nela 24 horas. Ô, Silvestre. A Michele não gosta da Flávia Arruda. Entendeu? E o que mais prejudicou a Flávia Arruda foi aquele negócio da Flávia Arruda, caçada e tudo. O eleitor mediano, e principalmente do andar de baixo, não entende muito esse negócio jurídico, tudo. Confundiram a Flávia Arruda com o Arruda. O José Roberto Arruda. Aí isso prejudicou a Flávia. Aí, como Brasília, você sabia que o Distrito Federal, 1/4 da população é evangélica? Não. Então, isso, de uma certa forma, influenciou o voto pró-Damares. Porque a Damares, além de ser conservadora, ela é terrivelmente evangélica. Ela foi para as redes sociais, ela foi corajosa. Você lembra daquele vídeo dela falando que as mães têm que estimular o filho a masturbar desde quando nasce para ser macho e não... Aquilo foi um vídeo corajoso que o voto conservador migrou para ela a partir dali. Porque é uma pauta. Foi contra o aborto, ela se posicionou muito bem. Ao se posicionar contra as chamadas pautas de costumes, ela tirou o voto da Flávia e dos outros concorrentes, que o PT estava batendo nessa tecla. Tanto é que o Graça quase que levou a disputa para o segundo turno, mas o Paulo Otávio. Mas essas pautas de costume provou que no Distrito Federal o PT não tem mais força, como tinha antigamente. Outra surpresa também foi o Fred Linhares, cara. Teve 165 mil votos. Pois é, o Fred, hein? Não? Você também estava concorrendo, bicho. Você estava concorrendo. Teve um Silvestre lá que estava concorrendo. É o... Teu xará? É o filho... Deixa eu ver de quem. É o filho... gente. Me fugiu agora. É conhecido o pai dele. Mas ele, novato da política, não tinha chance, não. Tem um lá, realmente tem um Silvestre lá. Eu falei agora, vi aqui e falei, não? Tem um Silvestre lá, que estava concorrendo. Eu falei, nem para me pedir voto, para me transferir para Brasília, eu votava em você, parceiro. Entendeu? Pois é. Ia ter mais pelo menos 2 mil e pouquinho. Entendeu? O filho, eu não olhei, acabei esquecendo. O filho do Paulo Otávio foi eleito, né? Como é o nome dele? André, parece que é André. Acho que é André mesmo. Deixa eu ver aqui. André Kubitschek. É isso mesmo. André Kubitschek. Quer ver? Olha aí. Estou tentando achar ele aqui. Ele é distrital, né? Ou federal? Não, federal. Federal. Aqui. Do PSD. Rogério Russo também, olha aí a votação do Rogério Russo. Vamos falar sobre a entrada dele em cena. Porque os votos do Arruda, ao invés de migrar para o Rogério Russo mais o Fraga, migrou para o outro deputado. DF aqui, né? Cadê? Federal são quantos federais no DF? São 17,
São 9. 9 1, ou 7? 2, 3, 4, 5, 6. 7. São 7, 7. não. Quem foi o Fraga. Fraga é o último com 28 mil. Ele não foi, não. Então ele herdou os votos do Arruda. Ó, quem foi eleito no DF? A mais votada, a Bia Kiss, depois o Fred Linhares, o PT fez a Érica Cocai, o MDB fez o Rafael Prudente, o Republicano fez o Júlio César, e o PV fez o professor Reginaldo Veras, e o PL fez o Fraga, só. São 7. E na sequência aí, quem ficou na suplência primeiro? A primeira aqui, suplência aqui, é o professor Israel. Deixa eu ver aqui. O Rodrigo Hollenberg, do PSB, ficou com 51 mil votos. Não sei qual coisa dele. Entendeu? Aí tem que fazer composição. PSB. Entendeu? Bom, os outros aí é aquele negócio. Os ex, ninguém voltou, cara. Né? É o único que... Então é o seguinte, deixa eu ver aqui. E nos distrital? Distrital, deixa eu ver aqui, começa aqui. A Bia aqui. Distrital. Vamos ver aqui. Vamos subir devagarinho, porque senão você atrapalha aqui. O Rogério Russo não foi. Não, ele era federal. É federal, pô, mas o nosso amiguinho aqui tá de distrital, não quer passar, não. Vamos ver se... Tá difícil passar, deixa eu ver. Distrital. Aqui. Tá no UOL? Tô no UOL. O UOL tá carregado, deixa eu ver aqui. Tem muita gente com... Vamos ver. Bom, a senadora, ela passa aqui. Quando chega no distrital, ela tá pipocando. É que tem muita gente consultando. Consultando aqui o UOL. Aí vai. Cadê? Roda, quando chega em distrital, ela dá uma caída. Distritais. Começa o coronel do Republicano. Não aparece ninguém eleito aqui. Paulo Rori, não aparece ninguém. Não está fechado ninguém aqui em distrital ainda, dizendo que foi eleito ou não. Entendeu? Depois eu olho aí. Ver os grupos. Mas, finalizando, Ibanez. Ibanez, com um beicinho de pulga, ele ficava para o segundo turno. Se ele ficasse no segundo turno, ele corria risco de perder a eleição. Porque, tradicionalmente, Brasília não costuma reeleger o cara. Ou ganha no primeiro turno. Quem conseguiu o feito de fazer isso foi o Joaquim Roriz. Joaquim Roriz conseguiu... foi o único, agora Ibanez, que conseguiu ser reeleito. Brasília não costuma reeleger governador. Eu não sei ter cargas d'água, mas o Ibanez quebrou essa tradição de sendo eleito no primeiro turno. É isso. Interessante é o seguinte, né? O que, na tua visão, as urnas mandaram recado para os dois, tanto para o Bolsonaro como para o Lula? O que o povo brasileiro mandou recado? Bom, mandou o seguinte recado para eles. Tanto um como o outro. Porque a abstenção foi alta. Isso. A abstenção foi alta. O segundo turno, mandou o seguinte recado para eles. O segundo turno vai depender das propostas, porque o Lula não quis detalhar a proposta. O Bolsonaro não tem proposta. Então, a urnas mandou um recado, ou vocês têm proposta, porque agora não tem jeito, vai ter que votar num ou no outro. Se o Lula não apresentar proposta, você pode ter certeza que o Bolsonaro ganha, porque ele está com a máquina na mão. Bom, Simone Tebet, que eu te falei na sexta-feira passada que seria a grande surpresa. E aí, é a próxima a bola da vez? Para ela foi o melhor dos mundos, cara.
ela tornou-se o novo player político dentro do MDB. O MDB, aqueles caciques do Nordeste aí, os Renan da vida, pode esquecer. Simone Tebet agora que vai dar o tom. E ontem ela já deu, hein? E ontem ela já deu o recado, hein? Ontem ela deu o recado. A cúpula resolve logo, porque demorou muito para me aceitar, me prejudicou. E agora, para o segundo turno, a gente tem que ter uma decisão. Eu já tenho um lado, ela falou, eu já tenho dado, não fica em cima do muro, não. Entendeu? Ela vai apoiar o Lula. Vai, não tem jeito de apoiar o Bolsonaro, tá? Você imagina que, por exemplo, o Caiado vai apoiar quem agora? Vai ficar na dele? É isso que eu vou saber hoje. O Ibanez. A ideia dele é ficar neutro. O Ibanez. Liberar o pessoal dele para votar quem quiser. O Ibanez começou, entabulou uma conversa aí com o pessoal do MDB Nacional, vai abandonar o Bolsonaro e apoiar o Lula. Zema, né? Zema. O Zema vai ter que apoiar o Lula mesmo. E não o Bolsonaro? Pô, mas aí é que negócio. Não, acho que ele não abandona o Bolsonaro, não. Eu não acompanhei Minas, não, mas... ele ganhou, o Zema mostrou ser um cara bom, viu? Porque foi reeleito no primeiro turno. E bem, botou o que lá, o PT tinha o Calil, que o Lula empurrou o Calil lá, pô. Pois é. Não, mas o Zema vai continuar apoiando o Bolsonaro. Vai ser uma briga boa esse segundo turno aí, viu? Sérgio Moro no Senado, parceiro, lá pelo Paraná. Eu torci para ele, viu? Torci para o Sérgio. Ele foi muito execrado, cara. O cara foi muito... Ele cometeu muitos erros, mas não precisava. E se ele não fosse eleito, o PT ia comer ele, o fígado dele no palitinho na mesa de bar. Até mais. Pazuello, deputado federal pelo Rio, parceiro. Pois é, e mais ainda. Romário, Mourão, senador pelo Rio Grande do Sul, rapaz. Com aquele sotaque carioca dele esquisito. Outra surpresa. O Tarcísio também, virando em cima do Haddad, também foi outra bancada, hein? O Tarcísio é um fenômeno, cara. Um fenômeno. Esse é o herdeiro do bolsonarismo. Esse é o herdeiro. Né? Esse é o herdeiro do bolsonarismo. Porque ele é inteligente, é convergente, né? Não é doido igual o Bolsonaro. Bom, então, vai. É isso. Tem muita coisa. O Tarcísio, ganhando em São Paulo, a dinastia do PSDB vai para o breve. É o mesmo que aconteceu aqui. Ó. Falando em PSDB, o partido que saiu mais nanico ainda foi o PSDB, né? Perdeu muito, né, cara? Não, o PSDB acabou, foi reduzindo a bode track. Tá? Não tem nada, pô. O MDB também, né, cara? A federação do MDB... O MDB saiu muito enfraquecido. Muito. Valdemar Costa Neto tá morrendo de rir, né? Só, né? Agora vem a boa notícia. Diga. Que eu guardei por último. Que já está encerrando aqui. 33 minutos. Diga. Presta atenção, caros ouvintes, o que nós vamos dizer aqui. União Brasil e PP, ou seja, o progressista, vão unir. Estão conversando para criar um grande partido com 100 e tantos deputados. Qualquer um que for eleito presidente vai passar por eles. Vai enfrentar o PL, né, cara? Que o PL agora está com 100, né? Pois é. Aí o União Brasil e o progressista quer fazer contraponto ao PL. Como o Centrão está ligado ao bolsonarismo, o Lula vai ter uma grande dificuldade se ele ganhar, e ele sabe disso. Primeiro, ele não vai ter controle da Câmara e nem vai ter no Senado, porque o Bolsonaro passou igual um trator, fez todos, ó o senador, até o Magno Malta voltou, cara. O Magno Malta voltou no Espírito Santo, porra. Morou no Rio Grande do Sul, no Acre, tudo foi lugar. Interessante o seguinte, né? O Bolsonaro é um bom cabo eleitoral, né, parceiro?
Transferiu o voto. Transferiu, entendeu? Todo mundo que foi na esteira dele acabou se dando bem. Ao contrário do que a gente pensava, pô. Entendeu? Agora, para finalizar, a tendência vai ser da extrema-direita direitíssima, ou a gente ainda vai ter um momento que vai voltar para o centro? Nem esquerda, nem direita. Não, o centro democrático vai prevalecer. Vai? Vai. O centro democrático vai prevalecer. Não tem espaço para extremismo, ou de esquerda ou de direita. Não tem espaço. Os extremistas vão ficar órfãos. Porque se o Bolsonaro perder, o centro democrático é que vai conduzir a política brasileira, não é o PT. O pessoal do Centrão ali, o Centrão já se alia, vai fazer um super Centrão. Não, já acertou isso. Já está acertado. Por isso que o Lula não é bobo. O Lula procurou fazer esse governo de coalizão exatamente para isso. Bom, porque senão não pacifica o país. Né? Vai ficar ruim. A gente tem que fazer um registro aqui, Silvestre, que o cara é danado, porra, não perde eleição, não. Quem? Quem? Não tenho ideia. Nilson Moraes, parceiro, com quem que ele estava? Oh, meu Deus do céu. O Nilson é um fenômeno, pô. É um ótimo cabo eleitoral assessor, cara. Onde ele bota a mão, o cara leva, porra. Tá? O Nilson vai ser nosso comentarista aí, vamos fazer contraponto. Não, vamos tentar ver, para passar, acalmar aí, porque ele deve estar aí em êxtase, né? Porque derrotou o Marconi, né? Que já era o que ele queria, né? Ele pessoalmente, né? Mas o candidato dele ficou em 4º lugar. Quem? O Alexandre Baldi, ele trabalhava com o Baldi. Ué, não é pro Wilder, não? Não, muito tempo que ele deixou o Wilder. Ele tá com o Alexandre Baldi. Então ele perdeu, pô. Perdeu, eu tô te falando. Porque... Mas é exatamente isso. Perdeu. Ele estava apoiando o Alexandre Baldi. Aquele vídeo que ele mandou do negócio que os animais era de quem? Dos animais? Do Alexandre Baldi. A proposta é do Alexandre Baldi. Aliás, é uma proposta muito boa. Você vê tanto que esse negócio, essas pautas de animais é forte. A Lucila, do Recanto, que cuida de animais, tem proposta vereadora, foi uma das bem votadas. Eu não sei se ela foi eleita, mas ela foi muito bem votada. A Lucila não foi não. Não foi eleita, não sei. Não. Amiguinho, um abraço, até amanhã. Até amanhã tem mais. Tem mais, vamos ver, vamos apurando aí, vamos ver o rescaldo da festa, entendeu? Falou. Um abraço. Vai. Vamos ver se eu trago o prefeito amanhã para bater um papo com a gente. Seria bom. Porque amanhã é feriado aqui, hein? É? 4 de outubro aqui é dia de São Francisco. Entendeu? Isso. É ruim. Hoje já não tem. Vamos ver se ele fala. Hoje já não tem, mas vamos ver se amanhã ele fala, beleza? Tá ok. Tchau. Um abraço. Tchau. São